Tales de Mileto, o primeiro matemático de que se tem notícia. Ele ficou conhecido por ter descoberto uma maneira de medir a altura das pirâmides do Egito sem ter que subir nelas. A pirâmide de Quéops, chamada de a Grande Pirâmide, foi construída por volta de 2550 a.C. Media 146,6 metros de altura quando foi construída, o que equivaleria hoje a um edifício de 48 andares. Quando visitou o Egito, Tales surpreendeu os faraós ao calcular a medida da altura da pirâmide de Quéops, medindo a sombra que ela projetava no solo. E como ele fez isso? Os triângulos semelhantes têm os ângulos respectivamente iguais. Tales sabia que se os dois triângulos são semelhantes, seus lados correspondentes são proporcionais. Tales levou em conta que uma vez que o Sol está muito distante da Terra, seus raios podem ser considerados paralelos. Quando então a sombra do bastão, o S pequeno, ficou exatamente do mesmo tamanho do bastão, H pequeno na nossa fórmula, imediatamente Tales mediu a sombra. Bom, após o vídeo explicando sobre a história de Tales, nós vamos ver agora o que realmente é o Teorema de Tales na prática e nos exercícios. O que diz o teorema? O teorema diz: um feixe de retas paralelas cortadas por duas retas transversais determina segmentos proporcionais. Então, ele fala retas paralelas. O que seriam retas paralelas? São retas que não se encontram. No caso, essas três retas aqui são paralelas. Nós iremos atribuir nomes para essas retas. Eu vou chamar de reta A, reta B e reta C. Onde a representação de paralelismo seria esse símbolo aqui, ó. A é paralela à reta B, que também é paralela à reta C. Essa representação em forma de símbolo na verdade, a representação geométrica no caso desse ladinho aqui. Então, o que diz o teorema? Um feixe de retas paralelas, eu tenho aqui três retas paralelas, cortadas por retas transversais. Então, o que seriam retas transversais? Seriam essas retas que ficam sobre as retas paralelas e que elas se encontram se prolongadas. Nesse caso, o que ela determina? Determina segmentos proporcionais. Isso quer dizer que esse segmento, deixa eu trocar só a cor aqui, esse ponto aqui, que a gente vai chamar de ponto A, esse ponto aqui a gente vai chamar de B, esse ponto aqui de C, assim como do outro lado, esse ponto aqui a gente vai chamar, para combinar com esse daqui, a gente vai chamar de A', esse ponto aqui B' e esse ponto aqui de C', certo? Ele está dizendo que esse segmento, que a gente vai chamar de segmento AB, sobre esse segmento BC é proporcional, ou seja, é igual a esse segmento aqui A', B' sobre B ou B', C'. O teorema de Tales basicamente seria isso. Como seria no exemplo? Nesse exemplo, ele tem o segmento X, que ele começa daqui e vai até aqui, o segmento 8, o 18 e o 12. E ele quer saber quanto vale esse segmento que começa daqui e termina aqui. Para isso, eu vou aplicar o teorema de Tales. E é simples a conta. Se o teorema diz que esse sobre esse, x sobre 8, é proporcional a 18 sobre 12, assim eu vou montar o meu esquema de cálculo.
E a multiplicação é aquela que você já conhece, o meio vezes os extremos. 12 vezes x, 12x, é igual 18 vezes 8, 144. Com isso, eu isolo x, 144, dividido por 12. E aí eu descubro que o valor de x aqui vale 12, ok? Nesse outro exemplo, as retas elas estão na vertical. E aí, como que eu vou analisar e fazer esse cálculo? Se as retas paralelas são essas, A, que é essa aqui, é paralela a B, que é paralela a C, então eu vou me posicionar bem aqui, ó. E por ela eu vou fazer a minha proporção. Ah, professora, mas a reta está cruzando dentro das retas paralelas. O que eu vou fazer? Eu vou analisar assim, ó. Se a reta R, ela inicia daqui e vai até aqui, ou vice-versa, então quer dizer que o 3 e o x mais 3 pertencem a essa reta R. Então, assim eu vou montar minha proporção. 3 sobre x mais 3. Como eu comecei com a parte aqui do 3, então eu vou começar agora com x mais 1 é igual x mais 1 sobre 2, porque eles fazem parte dessa reta aqui. Com isso, eu montei a minha proporção. Daí eu vou... Nesse outro exemplo, vocês percebam que as retas paralelas estão na vertical. Então, eu tenho que me posicionar de acordo com essas retas paralelas. A reta paralela A é paralela a B, que é paralela a C. E as transversais são essas S e R. Então, eu vou me posicionar aqui. Vou fazer esse desenho aqui para vocês entenderem melhor. Por aqui, eu visualizo as minhas 3 retas paralelas, que são essas aqui. Essa do meio, vocês tiram como se fosse o traço da fração de vocês. Certo? E eu sei que se eu olhar a reta R aqui, que começa daqui até aqui, ou vice-versa, o x mais 3 e o 3, eles pertencem a essa reta aqui. Ou seja, na minha proporção vai ficar x mais 3 sobre 3. É igual... Olhando, como eu comecei com o x mais 3, então eu vou começar com o x mais 1 no numerador. X menos 1 sobre 2, porque eles dois pertencem a essa reta S. Desculpa. E aí a multiplicação é o meio vezes o extremo normalmente. Ah, professora, mas tem 2 números aqui, como é que eu faço? Vocês vão lembrar daquela multiplicação de chuveirinho, que o 3 ele vai multiplicar tanto com o x quanto com o 1. 3 vezes x, 3x. E 3 vezes 1, lembrando, mais com menos dá menos, e 3 vezes 1 3. É igual 2, aqui é a mesma coisa, 2 vezes o x, 2x, mais 2 vezes 3, 6. Aqui é uma equação simples, daquelas que vocês sabem organizar. Então, quem está com letra vai ficar no primeiro membro, lembrando que esse está no segundo, quando ele passar para cá, ele passa negativo. Igual a 6 mais 3. Aqui vai dar x. E aqui, 6 mais 3 vai dar 9. Então, eu descubro aqui que o valor de x é 9. Mas se eu perguntar para vocês, quanto vale o segmento... Deixa eu só mudar a cor aqui. Quanto vale o segmento daqui até aqui? Desse ponto até esse ponto do meio. Ora, se o x vale 9, é só substituir aqui, ó. Esse segmento, ele vale 9 menos 1, ou seja, o segmento vale 8. Então, aí, se vocês me perguntarem, professora,
O teorema pode ser usado em triângulos? Sim. Nesse exemplo, ele diz que o triângulo ABC, além desse triângulo, tem esse traço DE, que corta o triângulo em duas extremidades dos seus lados. Uma coisa é certa, tem que ter essa informação. O segmento DE é paralelo ao segmento BC. Essa informação tem que ser dita no problema. Se eu tenho retas paralelas, então o que eu faço? Eu imagino que aqui em cima também tem uma reta paralela, mas que ela não precisa aparecer, mas eu imagino que existe essa reta paralela. Com isso, eu consigo visualizar os segmentos e montar minha proporção. Ou seja, lembra que eu falei para vocês que essa linha do meio é ela que determina a minha fração? Então, 8 sobre 5 é igual a x sobre 10. Multiplicando aqui o meio vezes o extremo, vai dar 5x igual a 80. X é igual a 80 dividido por 5. X é igual a 16. E aí eu descubro o valor desse segmento que vai de A até E.